comigo aqui no estúdio está a Vivi Tupi e nós vamos conversar sobre um problema grave que anda acontecendo, sempre acontece, né? E os professores agora resolveram falar desse problema, que é a violência nas escolas. Bom dia, Vivi, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vivi, a Folha da Região publicou uma matéria no domingo, na verdade, divulgando um resultado que os professores participaram de um questionário do MEC e relataram nesses questionários, foram 212 professores entrevistados, né, que participaram da pesquisa, e 146 deles, se não me engano, relataram conhecer casos de professores agredidos, não só fisicamente, verbalmente pelos alunos, outros professores, uma minoria, mas alguns relataram também serem vítimas de violência física, uma situação muito triste que a gente vê aí, porque o professor não deveria passar por isso, né? Como que você avalia esse problema? Os professores estão tendo a coragem de falar mais? Não é uma questão de coragem de falar. A questão da violência é de altíssima complexidade. A escola, ela acaba sendo a desembocadura de toda a realidade social. Aquilo que acontece na família, na comunidade, na cidade, no espaço urbano. Então, desemboca na escola. Então, é na escola, a escola quase que é o representante da realidade social. É onde o problema aparece. É onde o problema aparece. Então, o problema não é do aluno, do professor, do gestor, é um problema de muita complexidade, é um problema social. E isso não é Araçatuba, isso é mundo, isso não é Araçatuba. Não é? Enquanto nós não entendermos que precisamos trabalhar em conjunto, em rede, onde todos os eixos sociais deveriam, né, voltar a sua atenção para programas coordenados, né, em ação conjunta, em ação de parceria, para que nós pudéssemos atuar na questão da violência, nós não teríamos isso. Mas nós não temos, ainda não conseguimos. Então, dentro da rede estadual de ensino, existe um programa que chama Programa Educadores da Paz, que acontece há 9 anos consecutivos. É um trabalho de formação intensa, com todos os gestores, com todas as escolas da rede estadual de ensino, são 6 municípios, né? Onde os nossos gestores estão sendo capacitados, trabalhando com metodologia, de uma forma sistemática, permanente, né, para que a gente possa atuar com isso. Além disso, nós temos um outro programa que é os Gestores da Paz, que nós agora, a partir do Ministério Público, né, do ano passado, na pessoa do Dr. Joel Furlan, nós reativamos esse programa no sentido de poder trazer a rede, porque se nós não atuarmos em rede, nós não temos como atuar, chegar nas causas da violência. Esse trabalho que vocês desenvolvem, que você está falando aí pra gente, ele não é novo, né? Ele já acontece há um certo tempo. Ele trabalha diretamente com o aluno também, ou ele é mais para capacitar o professor para lidar com essa situação? O programa Educadores da Paz, que acontece na rede estadual de ensino de Araçatuba, ele capacita o gestor, então o diretor, né, o vice-diretor, o professor mediador, que é uma coisa que está acontecendo na rede estadual de ensino, belíssima, que foi fruto, consequência do nosso primeiro simpósio de justiça restaurativa aqui em 2005. Então, nós capacitamos o gestor e o professor mediador. Essa pessoa sendo capacitada, nós vamos chegar no professor, no aluno, na sala de aula, nos funcionários, nos pais e na comunidade. Então, como eu digo, é efeito dominó. É um trabalho em cadeia mesmo. Não adianta só lidar com o aluno, né? Provavelmente essa violência já é fruto aí de problemas anteriores, né? O problema está na família? A família, ela é o reflexo da sociedade. E a nossa sociedade, ela é violenta. A nossa sociedade é violenta. O que é que vende? Violência. Sexo e violência é o que vende. Então, as coisas boas que esse programa tem realizado ao longo desses 9 anos, né, os desdobramentos belíssimos que esse programa tem, isso não aparece na mídia. Por quê? Porque não vende. O que vende é violência. É violência.
não é? Você acredita que com o tempo e o trabalho constante, é possível reduzir esses números que a gente está vendo hoje? Claro que é possível, lógico que é possível, mas eu volto, precisamos de um trabalho em rede. E lembrando que a criança, ela chega no 5º ano do ensino fundamental na rede estadual, ela já está na adolescência. Né? Que é um período difícil. É um período difícil. Se nós conseguíssemos trabalhar com a criança lá na creche, quando eu digo trabalhar com a criança, eu estou dizendo com a criança, com o gestor, com os pais, com a comunidade. Quando essa criança chegasse na adolescência, nós teríamos uma probabilidade muito maior desses índices serem reduzidos, né? Certo. O efeito do uso de drogas, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia muito mais com muito mais frequência do que víamos há alguns anos atrás. A droga, ela é um fator motivador de violência? A droga é um fator motivador de violência, sem dúvida nenhuma. Nós temos as drogas lícitas e as ilícitas, né? Mas hoje nós temos também uma questão séria, que é o lado perverso, digamos, da internet, né? Os jogos, os videogames, o celular, né? Onde a criança não tem a televisão, né? Onde a criança não tem ainda maturidade e nem, digamos, acolhimento para a reflexão, não é? Então ela recebe aquelas imagens, essas imagens são processadas no cérebro dessa criança e ela responde de acordo com aquelas imagens, não é? Então, quando é que nós vamos parar para verificar isso? Eu não sei, quer dizer, socialmente é uma questão que precisaria ser abordada, não é? Então, como é que nós vamos lidar com a questão da violência, inclusive nas mídias? Você acredita, então, que realmente a televisão, os jogos e videogame, porque muita gente defende que não, né? Diz que esses jogos, eles não são tão perniciosos assim. Não, de forma alguma, de forma alguma. Nós estamos ensinando as nossas crianças a serem violentas. Então, depois, quando essa violência se manifesta, a gente diz, nossa, mas de onde vem? Só que nós estamos olhando o efeito, nós não estamos atuando nas causas. A mesma coisa com o nosso professor. Eu pergunto, qual é o trabalho que as nossas faculdades fazem para atuar com a pessoa do profissional que virá? Muitas vezes está preocupado com a formação acadêmica dele, mas somente isso, mas não com a formação pessoal. Então, esse professor, ele sai da faculdade, né, de uma faculdade de pedagogia, de administração, enfim, de educação física, mas sem preparo algum. Ele é um técnico, mas a faculdade, muitas vezes, não tem, na sua grande maioria, não tem uma ação com a pessoa, com a formação daquele profissional, da pessoa daquele profissional. E esse professor também que sofre essa violência, claro que não só o professor, né? Toda a comunidade escolar tem esse problema. Mas o professor que sofre essa violência acaba ficando complicado até dele trabalhar, né? Claro. Ninguém consegue trabalhar sobre pressão, sobre violência. Então, nem por parte do aluno, nem por parte do professor, nem por parte do gestor, nem por parte da família e da comunidade. Então, esse é um problema social que nós temos. Agora, precisaríamos, talvez, fazer fóruns, estimular, fazer um trabalho de maior articulação nas redes sociais, para que nós pudéssemos fazer um trabalho em conjunto, com muita responsabilidade. A violência hoje ela é um problema mais grave do que foi há 30, 40 anos? A violência, não podemos dizer que ela é mais ou menos grave. Toda violência é grave, seja ela qual for. A violência física, a violência moral, a violência sexual. Mas hoje o número de casos parece maior. Parece maior, ela tem aumentado sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, mas a nossa sociedade tem sido cada vez mais violenta. Então, nós precisaríamos ter programas articulados, né, conjuntos, para que nós pudéssemos começar a pensar na formação desse humano. E nós temos que começar na criança, lá na creche. Porque aí evitaria um problema mais tarde, com certeza. Com certeza. A gente estava conversando aqui agora há pouco no intervalo e você estava me contando que hoje esse trabalho já acontece aí em toda a nossa rede estadual aqui, né? Escolas que não participam ainda, mas que gostariam de participar, como que elas podem fazer? Todas as escolas da rede estadual participam, né? Salvo algumas exceções, porque isso é feito um convite, não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade. Né? É uma participação
porque o gestor compreende a necessidade e a importância. Então, a rede estadual toda participa, né? Agora, a rede municipal depende do convite, quer dizer, eu digo, eu não posso chegar na sua casa se você não me convidar, não é? Então, o projeto já foi entregue ao nosso prefeito na sua primeira gestão, não é? Para que esse programa aconteça na rede municipal. Então, depende do convite. A mesma coisa na rede particular. A rede particular também precisa atuar. Certo. Eu atendo crianças como bioterapeuta, né, da rede particular, e os problemas são seríssimos de violência na sala de aula, seríssimos. Só que isso não aparece muitas vezes. E não só contra o professor, né? Aluno contra aluno também, aluno, né? Com aluno, aluno com professor, professor com aluno, professor com funcionário, professor com professor, professor e gestor, professor e pai, pai e pai, e assim por diante. Nós temos que ter um trabalho intenso de resolução de conflitos. Uma coisa que se fala muito hoje em dia também é a questão do bullying, né? O bullying é um tipo de violência. Claro, o bullying é uma violência. Só que nós precisaríamos aprender a trabalhar com a violência. Essa é a grande questão, né? Lembra, a violência, toda violência é um grito de sofrimento. Toda violência é um grito de sofrimento. Então eu precisaria saber... Quem está praticando a violência também está sofrendo. Claro. A pessoa que faz o bullying, ela também foi vítima de bullying. Né? O abusador, ele também foi abusado. Foi abusado. Então, muitas vezes então, é um reflexo então, do que ele sofreu, né? Claro, claro, é um reflexo. A violência gera violência. E toda violência é um grito de sofrimento. Certo. Então eu preciso interromper em algum ponto esse ciclo. Exato, né? Nós temos que trabalhar com a causa e não com o efeito. Com o efeito. Enquanto nós não atuarmos na causa, nós não vamos sanar esta questão. Tá certo. Vivi, para as pessoas então que queiram participar, que ainda não estão participando, só aqui para a gente lembrar, é só procurar você, procurar o Espaço Interação. Sem dúvida. E começar a fazer parte. E começar a fazer parte. Ainda dá tempo. Claro, lógico. Sempre começo tempo, do ano, né? gente. Começando um ano, um período de novos projetos. E por que não? É tudo que nós queremos. É tudo que nós queremos. Tá certo, então. Vivi, eu vou agradecer a sua participação aqui com a gente e deixar também aberto o espaço para você voltar quantas vezes você quiser, porque esse tema realmente ele é um tema muito preocupante, Sem complicado, né? E vamos todos trabalhar aí para tentar resolver esse problema. Obrigada pela sua participação, um ótimo dia para você. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigada.